Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Estamos de volta. Que foi? Você tá procurando uma maquininha, né? Você tá com cara de que tá procurando uma maquininha pro seu negócio. O PagBank é a solução perfeita pro seu negócio. Ah, me prova! Eu vou provar. Além de ter as menores taxas do mercado, o PagBank tem maquininha a partir de 12 vezes de R$1,39, fia. Quer mais? Crédito ou débito? Você aceita Vale Refeição? Aceito. Aceita todas as bandeiras. Crédito, débito, Pix, carteira digital, Vale Refeição. E você recebe seu dinheiro na hora. Aí você tá pensando que acabou. Não acabou. Sua maquininha pode sair de graça. Vai, fia, corre, já pede a sua já. Leve ele da forma mais leve possível. Se entregue, se dedique, vá atrás do seu sonho. E eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tô contigo, a gente aqui tá com você, a gente acredita muito nisso aqui, a gente acredita muito naquilo que a gente faz, a gente estuda muito, a gente se prepara muito para você realizar teu sonho, mas a gente também precisa da sua dedicação, do seu comprometimento, tá? E da sua entrega ao seu ano de vestibular, tá bom? Então, sejam bem-vindos, que fiquemos juntos por o ano todo, tá? Então vamos lá, vamos conversar sobre química, vamos falar sobre os aspectos macroscópicos da matéria. Para você que está chegando aí agora, para você que ainda não assinou, as aulas estão rolando desde segunda-feira e as aulas maravilhosas que o ProEnem oferece a você. Então, fique com a gente, assista, assine e vamos lá. Bom, quando a gente começa a falar de química, a gente tem, lá no 9º ano, a gente tem um susto, né? Porque quando a gente chega no 9º ano, a gente só tinha visto ciências, né? Chega lá e separa biologia e química, física. E aí a gente já tem ali um opa, cadê química é essa? O que é isso? O certo seria a gente estudar química desde pequenininho, porque a gente vive química o tempo todo. Você pode até achar que não, mas a gente convive com a química o tempo todo e precisa da química o tempo todo. Então, essa primeira aula é para a gente entender qual é a química que a gente convive no nosso dia a dia. São os aspectos macroscópicos, são os aspectos onde a gente enxerga a olho nu, aquilo que a gente consegue classificar. Para você aí que está voltando a estudar agora, já acabou a escola há muito tempo, não lembra nada de química, ou para você que está na escola e também não lembra nada de química, para você que lembra, é sempre bom relembrar, tá?
O que é a química? A química é a parte da ciência, né? É a parte de tudo que estuda a matéria e suas transformações. Então, a química, ela tem como classificação, como explicação, como definição, o estudo da matéria e suas transformações, classificações, transformações, etc. Mas, Carol, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, por exemplo, isso daqui, ó, é uma matéria. Ele ocupa lugar no espaço e ele pesa, ele tem uma massa. Esse copo de plástico, ele é matéria, não dá nem pra ver, mas ele é matéria. Ele ocupa lugar no espaço, apesar de leve, ele tem massa. O ar é matéria. Ele ocupa lugar no espaço e ele pesa, mesmo que a gente pense que não. Imagina uma bola de aniversário, sabe? Quando você sopra, quando você enche aquela bola de aniversário, o que está enchendo ela é ar. Então, ocupa lugar no espaço. Se você pesar essa bola antes e pesar essa bola depois de encher, ela também vai ocupar uma massinha, ela vai ter uma massa. Então, o ar, uma massa diferente, né? Dela vazia e dela cheia. Então, o ar também ocupa lugar no espaço, então também é matéria. Então, a química vai estudar tudo isso que é matéria e o que ela sofre de transformação. Qual é a diferença, Carol, de corpo e objeto? Esse copo é um objeto, ele tem uma função para o homem, beleza? Feito da matéria plástico. Se eu chego aqui agora e corto ele todo, ele vai perder a funcionalidade dele. Ele vai continuar sendo matéria, ele vai continuar sendo plástico, só que agora ele não vai ter utilidade para o homem. Ele vai ser corpo da matéria. Não se liga nisso. Não se preocupa porque o Enem não vai te perguntar isso. Eu quero fazer você entender o que é matéria. Imagina um copo de vidro. O copo de vidro é um objeto da matéria vidro. Então, a matéria é aquilo que vai dar origem a corpos e objetos, beleza? Mas se eu pego o copo de vidro, que eu acabei de falar, eu penso que tá ali o meu objeto com utilidade para o homem. É de vidro, beleza. Mas o que é o vidro? Eu posso pegar esse copo, colocar no microscópio, e num microscópio bonzão, e ir aproximando a imagem, aproximando a imagem, aproximando a imagem, aproximando, até que eu chego na menor parte dessa matéria. A menor parte dessa matéria é denominada átomo, que é um negócio que é 10.000 vezes menor que a ponta de um alfinete. Então, toda a matéria, ela é composta por um átomo, que é um negócio muito, 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 muito pequenininho. Então, se te perguntarem qual é a menor parte da matéria, a menor parte da matéria é átomo. A minha blusa, que é de algodão, é uma matéria, mas eu tenho a menor parte dela, que é o átomo. Fechado? E aí eu venho aqui. Matéria, então, vamos aqui, né? Primeiro botar o dia. Meu aniversário é daqui a 3 dias. Meu Instagram. E aí eu venho. Matéria ocupa lugar no espaço e possui massa. Menor parte da matéria. Como é que eu chamo? Átomo. Beleza? É um negócio muito, muito, muito pequenininho. Menor parte da matéria. O que é uma molécula, Carol? Uma molécula é a união de 2 ou mais átomos para formar, então, ali a matéria.
Se eu falo para você o que é elemento químico é meio que a classificação do átomo. É a união de átomos iguais, tá? Macro é na escala onde você enxerga olho nu, micro, eu preciso de um microscópio. Perguntaram ali no chat, estou respondendo. Elemento químico é o conjunto de átomos. Relaxa quanto a essas definições. Eu quero que você entenda a parte inicial. Por exemplo, se eu pego CO2, aí eu quero te lembrar uma coisa. Elemento químico é sempre representado por letra maiúscula. Então, olha que loucura. CO2. Eu tenho ali quantos elementos químicos? Eu tenho ali 2 elementos químicos. O carbono e o oxigênio. Eu tenho 2 elementos químicos diferentes. O carbono tem as classificações dele, o oxigênio tem as classificações dele. Então, são 2 elementos químicos diferentes. Aí, olha a doideira. Quantos átomos de carbono eu tenho? Átomo, pensa pra gente a partir de agora, que é a quantidade. Quantos átomos de carbono eu tenho ali? 1. Então, eu tenho 1 átomo de carbono. E quantos átomos de oxigênio? 2. Eu tenho 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, é quantidade. Átomo vai ser a quantidade que eu tenho ali. Quantos átomos eu tenho no total? 3. Olha a pergunta que eu vou te fazer e me responde aí. Eu tenho uma molécula? Tenho. O que é molécula? Molécula é a união de 2 ou mais átomos. Se eu tenho 3 juntos, através de ligações, que a gente vai aprender lá na frente, eu tenho uma molécula. E aí eu venho aqui com outro exemplo. O2. Lembra que átomo é quantidade, tá? Eu tenho quantos átomos ali? 2. Eu tenho 2 átomos. E quantos elementos químicos? 1 só. Eu tenho 2 átomos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio. É como se eu tivesse 2 oxigênios juntos. Ali eu tenho uma molécula? Eu tenho oxigênio com molécula? Sim. Como molécula? Sim. Porque apesar de serem 2 átomos do mesmo elemento químico, eu tenho 2 átomos. Então, o O2 é sim uma molécula. Então, essas ligações, essas uniões, essas moléculas vão dando origem às matérias. E aí, só mais 2 para a gente fechar, porque eu acho que isso é muito crucial lá na frente. Imagina que eu quero falar sobre o CaOH2, hidróxido de cálcio, o famoso cal hidratada. Agora eu tenho um parênteses ali. Esses parênteses, o que ele quer dizer para mim? Que tudo que está ali dentro está multiplicado por 2. Então, vamos lá. Quantos elementos químicos você tem ali? O cálcio é 1 só. Letra maiúscula. 1 só. Cálcio, 1 elemento químico. Oxigênio, outro elemento químico. Hidrogênio, outro elemento químico. Então, eu tenho ali 3 elementos químicos. Cálcio, o O e o H. O que é diferente. Elemento químico é aquilo que é diferente. Quantos átomos? Átomo é quantidade. Lembra? 1 cálcio, 1 átomo de cálcio. Lembra do parênteses?
2 átomos de oxigênio, lembra que multiplica, e 2 átomos de hidrogênio. Quantos átomos eu tenho no total ali? 1 mais 2, 3, com 2, 5. Eu tenho 5 átomos no total. A galera tá me perguntando ali, ó, por que 2? Porque eu tenho quantos átomos de oxigênio? Quantos oxigênios eu tenho juntos ali? 2. Apesar de ser do mesmo elemento químico, eu tenho 2 átomos. Fechado? Para fechar mesmo agora, eu vou colocar mais um exemplo aqui, que é o PB. Vamos ver se você entendeu. O PB, tá aqui, dá para ver? Obrigada. O PB. Quantas letras maiúsculas eu tenho ali? Uma, só o P. Então, eu tenho apenas um elemento químico. Apenas. Quantos desses elementos químicos eu tenho? Ou seja, quantos átomos eu tenho? Apenas um também. Um átomo, né? Eu tenho uma molécula ali? Eu tenho uma molécula ali? Não. Então, ele só é um elemento químico. Aí a galera tá me perguntando ali, como é que eu sei que eu multiplico? Gente, o 2 fora do parênteses é igual na matemática. Eu multiplico tudo que está dentro. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Beleza? Tira o printão aí. E aí, nós vamos... Foi? Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. Mais alguma coisa. Quantos elementos tem aqui? 3 elementos químicos, ó. Um Ca, um O, um H. 3 elementos químicos. Fechado? Vamos para lá. Agora, já falei de tudo isso aqui. E venho para o seguinte. Quando a gente pensa em... Aquilo ali eu só te mostrei o que é matéria. Eu te dei uma introdução do que é átomo. Eu te falei o que é molécula. E aí eu venho... Eles querem mais print. Renan, eu acho que eu deixei pouco. Aí, volta pra cá. Vamos lá. Quando eu penso agora na matéria, no aspecto macro, aquilo ali é só uma introdução para o aspecto micro. Aquilo ali é só para você entender o que a gente vai falar lá na frente. Mas eu quero pensar no aspecto macro, no que eu olho a olho nu. Existem 3 estados físicos da matéria, né? Existe sólido, líquido e gasoso, né? Você conhece isso? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso, tá? O que são esses estados físicos, né? É a arrumação, esses estados físicos, são as arrumações dessas moléculas. Ou, né, dos elementos químicos que estão ali. Vamos lá pro quadro rapidinho. Vou apagar tudo, hein? Ó. Quando eu penso em estados físicos, eu tenho que pensar que existem, que a gente consegue estudar 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Beleza? O que eu digo? Por que existem esses 3 estados físicos? Por conta da agregação dessas moléculas. Quando as minhas moléculas, elas estiverem juntinhas, agarradinhas, eu vou tratar agora as moléculas como cachinhos de uva, beleza?
pensa lá no CO2 e tal, estão grudadinhos. Os sólidos, elas estão no sólido. As minhas moléculas, elas estão grudadinhas. Tá aqui. Como que eu passo do estado sólido para o estado líquido? Na sua cabecinha. Como que você passa algo que está no estado sólido para o estado líquido? O que que você precisa dar? Calor. Então, eu passo do estado sólido para o estado líquido aquecendo essas moléculas. Aí, essas moléculas, elas começam a mexer, até que elas se separam. A verdade é até que elas se afastam um pouco. Quando essas moléculas estão mais afastadas, elas estão no estado líquido. Beleza? O que que eu preciso fazer para mudar de estado físico novamente? Você tem uma água líquida. Para você fazer com que ela vire vapor ou gás, o que que você precisa dar de novo? Calor. Aí, você separa por completo essas moléculas. Então, na verdade, os estados físicos, eles estão diretamente relacionados com a organização das moléculas. Se elas estão organizadas juntinhas, eu estou no estado sólido. Se elas estão um pouquinho mais separadas, eu estou no estado líquido. Eu estou totalmente separadas, eu estou no estado gasoso. Beleza? O processo em que as moléculas recebem calor, esse processo onde elas recebem calor, é chamado de endotérmico. Endo, de absorvendo. As moléculas absorvem calor. Então, do líquido para o gasoso, as moléculas também precisam absorver calor. Então, o meu processo também é endotérmico. Só que a volta é perda de calor. Para você voltar, você saiu do banho muito quente, ele está cheio de vapor. Quando você sai, você passa a mão no espelho, esse espelho está molhado. Porque esse vapor encontrou um recipiente mais frio e perdeu o calor para ele. Então, a perda de calor faz com que a gente tenha a volta dos estados físicos, né? E aí, se as minhas moléculas estão perdendo calor, o processo é denominado exotérmico. Se eu estou perdendo calor, o meu processo é denominado exotérmico. Isso é muito importante lá na frente, tá? Isso vai ser muito importante lá na termoquímica, lá na física. Então, pensa, as minhas moléculas, elas estão grudadinhas, elas recebem calor, processo endotérmico. Elas se agitam, se separam, se afastam, líquido. Dei mais calor ainda, elas vão se separar mais ainda, gasoso. Fechado? Rapidinho, uns nomes importantes. Sólido para o líquido é o processo de fusão. Líquido para o gasoso é o processo de ebulição. Gasoso para o líquido é o processo denominado de condensação. Você aprendeu isso lá nas ciências. Líquido para o sólido, solidificação. Fechado? Tira um print. Foi? E aí agora vem aqui. Isso aqui foi tudo que eu disse pra você, bonitinho, com outras coisas. E aí agora eu chego na nossa parte crucial da aula. Beleza, Carol? Eu já entendi que matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço. Essa matéria, ela é composta por átomos, moléculas e tal. Os estados físicos dessa matéria, o sólido, o líquido, o gasoso, é a arrumação, tá? Dessas moléculas, elas estão grudadinhas, sólido, mais afastadas, líquidos e tudo mais. E agora eu chego no que eu chamo de classificação da matéria. Aí
quem é do Rio, que vai fazer a UERJ, quem vai fazer aí a Universidade Estadual de Minas Gerais e tal, a classificação da matéria aparece bastante, mas você precisa dela lá na frente para o Enem. Classificação da matéria. Ou ela é substância pura, ou ela é mistura. Tá? O que é uma substância pura? O nome já diz, é puro. O que é? Nutella combina com pão quentinho, com tapioca e com amigos. Feita com ingredientes de qualidade como avelã e cacau. Todo café da manhã combina com Nutella. Na conta do Mercado Pago, seu dinheiro cresce todo dia. Mercado Pago, faz a conta. Vários CO2, vários, quantidade, um montão. Vários CO2. Você concorda que é apenas um tipo de molécula? Mesmo que eu tenha um montão, eu tenho apenas um tipo de molécula. Adivinha o que eu tenho aqui? Substância pura. Por que eu chamo com esse nome? Porque ela vai ter as características dela. A substância pura tem ponto de fusão, o que é isso? A temperatura, acabei de falar para você, do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, do líquido para o gasoso, fixos, ou como a gente chama de constantes. Eu tenho ali, eu sei exatamente que aquela substância pura muda do sólido para o líquido naquela temperatura. Então, é uma característica muito grande de substância pura. A mistura, não. Na mistura, você tem 2 ou mais tipos de moléculas. Como assim, Carol? Imagina que aqui dentro de um recipiente, eu coloque O2, várias moléculas de O2, mas eu também coloque CO2. Eu tenho, vamos lá, 2 tipos de moléculas diferentes. Eu tenho CO2 e tenho O2. Eu tenho dois tipos de moléculas diferentes, tá? E aí eu passo a ter uma mistura. Eu tenho mistura de 2 substâncias. Vamos lá? Vou parar por aqui. Emanuele, eu vou explicar a alotropia da próxima aula, porque é a matéria da próxima aula. Já tem ali 3 perguntas me perguntando sobre as formas alotrópicas. É a matéria da próxima aula, por isso que eu não falei ainda, beleza? Gabriel me perguntou qual é o nome do processo que faz o gás voltar a ser líquido. Liquefação também. É condensação ou liquefação. No Enem, a gente só encontrou até agora condensação, por isso eu não coloquei ali, mas eu coloquei no seu material. Então, algumas coisas que estão no seu material é material de apoio. O mais importante, eu estou falando aqui. O que cai, eu estou falando aqui. Beleza? Aí vem aqui. Eu tenho tanto o O2 quanto o CO2. São 2 moléculas distintas, diferentes. Então, eu tenho ali uma mistura. Ponto. Calma, que agora eu vou te explicar a diferença entre simples, composta, homogênea e heterogênea. Eu só estou te mostrando o que é mistura, o que é substância pura. O que é P-fusão, P de ebulição? No quadro anterior, eu te falei que fusão era a passagem do sólido para o líquido e ebulição do líquido para o gasoso. O ponto de fusão é o momento em que a minha substância está passando do sólido para o líquido. O ponto de ebulição é o momento em que a minha substância está passando do líquido para o gasoso. É o momento exato. É a temperatura. Lembra que a gente falou que para mudar de estado físico eu mexo na temperatura? Hora ganhando, hora perdendo? Então, é isso, beleza? Não falo de plasma, porque para ter o plasma, eu preciso
de uma temperatura muito, muito, muito alta, condições específicas de pressão. Então, a gente não está falando da matéria como a gente como a gente estuda, beleza? Aí, volta para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse recipiente que eu acabei de colocar ali é uma substância pura ou é uma mistura? Vocês estão acelerados, calma. Essa aula é pra gente ir vendo aos poucos mesmo. Eu vou explicar. O que é O2? É uma molécula. Dentro daquele recipiente, tem quantos tipos de molécula? Tipos. Quantas moléculas diferentes eu tenho ali? Eu só tenho um tipo de molécula. Se eu tenho só um tipo de molécula, eu tenho substância pura. Acabou. Um tipo de molécula só. Eu tenho várias, ok? Mas eu tenho um tipo só. Substância pura. Se eu chego aqui agora e coloco óleo de cozinha e água, ok? Eu tenho mais de um tipo de molécula, não é? Eu tenho a água e o óleo de cozinha. Eu passo a ter uma mistura, é mais de um tipo de molécula, beleza? Só que essa mistura e essas substâncias puras têm classificações. Como, Carol? Todas as vezes que eu tiver um recipiente onde a minha molécula for formada, por isso que eu comecei o meu primeiro quadro falando disso, por apenas um elemento químico, o que eu tenho ali é uma substância pura simples. Como assim, Carol? O O2 é a molécula que faz parte ali de dentro. Aí volta lá naquilo que a gente falou no primeiro quadro. O O2 tem quantos elementos químicos? Um só, que é o oxigênio. Não é átomo. Elemento químico é aquilo que é diferente. Eu tenho 2 átomos do mesmo elemento químico. Então, eu tenho um elemento químico só. Adivinha como que eu classifico a substância pura quando eu tenho um elemento químico só? De substância pura simples. Aqui também é uma substância pura, não deixou de ser substância pura. Mas eu quero que você me diga a molécula que compõe aquela substância pura. Ela tem quantos elementos químicos? 2, o C e o O. Então, quando eu tenho 2 ou mais elementos químicos, eu tenho o que eu classifico de substância pura composta. As duas são substâncias puras. Isso aqui vai ter a classificação dele bonitinho, isso aqui vai ter a classificação dele bonitinho, só tem um tipo de molécula, só tem um tipo de molécula. As duas são substâncias puras. Mas quando a molécula participante tiver 2 ou mais elementos químicos, eu tenho uma substância pura composta. Quando a minha molécula participante tiver apenas um elemento químico, eu tenho uma substância pura simples. Aí vem pra cá. Quando eu olho para isso daqui, a minha mistura, eu tenho 2 ou mais agora tipos de molécula. Beleza. Agora, a classificação da sua mistura tem a ver com aquilo que você vê. Todas as vezes que você vir apenas uma fase, o que é fase? Fase é aquilo que a gente vê. Então, imagina que eu tenha CO2 e oxigênio. Você está respirando isso aqui. Aqui no seu ambiente você tem CO2 e oxigênio. Você está vendo quantas fases? Uma só. Não é? Você tá, na verdade, você parece que não está vendo, mas você está vendo só o ar.
uma fase só. Todas as vezes que você tiver apenas uma fase, você vai classificar essa mistura como uma mistura homogênea. Sempre. Você vai classificar essa mistura como uma mistura homogênea. Quer ver um outro exemplo? Água e uma colher de sal. Um copo de água, uma colher de sal, misturei. Quantas fases, se você tiver quantidade suficiente para dissolver tudo, você vai estar vendo quantas fases? Uma só. Mistura homogênea. Homo é igual, tá? Agora vai na água e no óleo. A água e o óleo, eu tenho ali duas fases, né? Eu estou vendo a água e estou vendo o óleo. Todas as vezes que você tiver duas ou mais fases, você vai classificar essa mistura como uma mistura heterogênea. A mistura é muito importante para a próxima aula. Por quê? Porque a gente na próxima aula vai falar do assunto, um dos assuntos que mais caem no Enem, que é a separação de misturas. Então, para você entender a separação de misturas, você precisa entender o tipo de mistura que você tem. Se é homogênea ou heterogênea. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde, tá? Rapidinho aí. Eu tenho uma mistura daquele óleo da Natura, Boticário, não sei o quê, que são 3 fases, né? Aquele óleo que se você fizer assim, ele acaba se misturando, mas depois ele separa, né? Que tipo de mistura é ele? O óleo da Natura. É uma mistura heterogênea. Eu tô vendo mais de uma fase. O seu cordão, aí, sei lá, de ouro, tô colocando cordão de ouro para jogo, ele é uma mistura homogênea. Ali não tem ouro só. Ali tem ouro mais alguma coisa. Só que quando você olha, você vê aquele negócio dourado, uma cor só, uma única fase. Você tem ali uma mistura homogênea. Fechado? Tira um printão aí, por favor. Foi. E aí, pra gente fechar, foi mesmo. Deixa eu só fazer uma observação. Na mistura, eu não tenho ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Ponto de fusão e ponto de ebulição aqui não são constantes. Claro que não, porque eu tenho 2 ou mais moléculas diferentes, em que eles têm as classificações deles. O ponto de fusão daquela molécula, o ponto de ebulição daquela molécula, são diferentes. Então, na minha mistura, eu também vou ter ponto de fusão e ponto de ebulição diferentes, não são constantes. Água e álcool. Quantas fases você... Olha aqui, isso aqui é água e álcool. 70% álcool, 30% água, uma mistura. Quantas fases você está vendo? Uma só, mistura homogênea. A galera ali tá me pedindo para explicar o que é endo e exotérmico de novo. Gente, pensa na absorção de calor. Para eu sair do sólido e ir para o líquido, eu tirei o gelo do congelador, ele está sólido. Coloquei ele aqui fora. As moléculas de água presentes no gelo vão receber calor, não vão? Eu não estou tirando do -3, que é o congelador, para colocar aqui. Hoje no Rio de Janeiro foi muito difícil. Acho que no Brasil todo, acho que foi quase 50. Eu estou dando calor para as moléculas de água. O que está acontecendo com as moléculas de água? As moléculas de água estão absorvendo calor. O meu processo é um processo endotérmico. Quando a minha molécula, quando a minha substância recebe calor, é chamado de endotérmico.
exotérmico, de absorvendo calor. Quando ela perde calor, agora eu vou fazer o processo contrário. Eu quero fazer gelo. O que eu tenho que fazer? Não é colocar água na forminha e colocar no congelador. Eu estou tirando de 50 graus e colocando a -3. O que está acontecendo? Eu estou tirando calor. Quando a minha molécula perde calor, ela aquele sistema, aquele processo, é um processo exotérmico. Fechado? Deixa eu te falar uma coisa. A gente escolhe o cronograma de acordo com aquilo que mais cai no Enem. Só que eu não tenho como começar a falar de química sem te explicar a base macroscópica do negócio. A base para você entender lá na frente. Por isso que tem essa aula. As próximas aulas a gente vai falar de alotropia, a gente vai falar de outras coisas mais complexas, mas eu precisava fazer essa aula para que a gente chegue às coisas mais complexas. Me perguntaram ali o que é sublimação. Sublimação é a passagem direta do sólido para o gás. Imagina a naftalina, sabe aquela bolinha branca antimofo? Geralmente a gente usa para não mofar ou no mictório. Essa bolinha de naftalina ela é sólida. Ela não muda do estado sólido para o líquido, líquido para o gás. Ela vai direto do sólido para o gás. A gente chama isso de sublimação. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido, relembrado. Tem um monte de exercício aí para você. Seja muito bem-vindo ao cronograma. Seja muito bem-vindo às aulas de química. Eu te espero na próxima quinta. Se cuidem e estudem. Um beijo. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.